Olá, continuando com os nossos registros, com a minha caminhada existencial espiritual, eu tinha falado no vídeo anterior a respeito dos livros das literaturas de Bento da Conceição, um vidente de Santa Catarina, e também falei sobre Raimundo Lopes, outro vidente, não é, que Nossa Senhora do Rosário, então, pediu a obra missionária. E eu falei que eu levo sempre comigo a medalha aqui, junto com esse broche, sempre coloco uma medalha, que ela significa que a missionária do Imaculado Coração, da obra missionária de Raimundo Lopes, como uma divulgadora. Quando eu disse que a obra de Padre Gobbi, Stefano Gobbi, era relevante para mim, muito importante, e as outras obras, então, desses outros videntes, para mim não fica em demérito nenhum, porque tudo é uma continuação, tudo tem um encadeamento. Porém, o que eu quero dizer é que esta obra me acompanha desde a década de 90. E com relação às demais obras dos videntes, outros citados e pelo meu orientador espiritual marista, irmão marista, Firmino José Schneider, do qual me indicou tanto uma quanto a outra obra, eu não li, não tive tempo para ler as literaturas. Então, o que eu posso dizer é que muita coisa eu vejo como encadeamento inclusive do sim, do nosso sim, do pulsar ao coração do Imaculado Coração de Nossa Senhora, que nós católicos estamos dando este sim, né? Numa caminhada árdua, existencial, espiritual, colocando nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, todo nessa situação de igreja dos católicos, praticantes, lutando pela Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, no meio de outras igrejas cristãs, do ecumenismo, que aqui Nossa Senhora já profetizava, desde a década de 70, não querendo, não aceita, Nossa Senhora não aceitava o ecumenismo, e está aí o ecumenismo. E nós vemos que nós, como Igreja Católica, ela conserva a família, ela luta pelos sacramentos, pelos 7 sacramentos, ela luta pela vida e a não eutanásia, não aborto, e tudo isso aqui já profetizado por Nossa Senhora, tudo acontecendo, e ela pedindo: rezem, 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 filhinhos, e deixando dito tantas coisas sobre a humanidade pecadora e sofredora. Então, as outras literaturas são importantes porque a Nossa Senhora continua fazendo seus pedidos e o sim está sendo dado. Tanto é que a obra missionária, ela também foi feita e pedido aqui para o Brasil, como ela aparece em outros países do mundo, fazendo suas interferências, seus pedidos também. Aqui eu gostaria de deixar registrado da obra, então, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, ou também conhecido como Livro Azul, da página 941, o seguinte: Vacalo, Suíça, 4 de junho de 1995, solenidade de Pentecostes, línguas de fogo. Reunidos em um extraordinário cenáculo de oração feita comigo, filhos prediletos,
celebrais hoje a solenidade de Pentecostes. Encontrava-me recolhida com os apóstolos e discípulos no cenáculo de Jerusalém, quando ocorreu o prodígio da descida do Espírito Santo sob forma de línguas de fogo. E vi com alegria o milagre da completa transformação deles. De tímidos e medrosos, que eram, saíram do cenáculo corajosas e intrépidas testemunhas de Jesus e do seu Evangelho. No cenáculo espiritual do meu coração imaculado, agora deve-se cumprir o prodigioso evento do segundo Pentecostes, por vós invocado e esperado. Descerão ainda sobre a Igreja e sobre toda a humanidade miraculosas línguas de fogo divino, levarão calor e vida à humanidade que já se tornou gélida pelo egoísmo e pelo ódio, pela violência e pelas guerras. Assim a terra que se tornou árida abrir-se-á ao sopro do Espírito de Deus, que a transformará em um novo e maravilhoso jardim, no qual a Santíssima Trindade colocará a sua habitual morada entre vós. Línguas de fogo descerão para iluminar e para santificar a Igreja, que vive a hora tenebrosa do Calvário e é golpeada nos pastores, ferida no rebanho, abandonada e traída pelos seus, exposta ao vento impetuoso dos erros, invadida pela perda da fé e pela apostasia. Continua na seguinte página. O fogo divino do Espírito Santo curá-la-á de toda doença, purificá-la-á de toda mancha e de toda infidelidade, revesti-la-á de nova beleza, recobri-la-á do seu esplendor, de modo que possa reencontrar toda a sua unidade e toda a sua santidade, e então dará ao mundo o seu pleno, universal e perfeito testemunho a Jesus. Línguas de fogo descerão sobre todos vós, meus pobres filhos, tão enganados e seduzidos por Satanás e todos os espíritos malignos que nestes anos obtiveram o seu grande triunfo. E assim sereis iluminados por esta luz divina e vereis a vós mesmos no espelho da verdade e da santidade de Deus. Será como um pequeno juízo que abrirá a porta do vosso coração para receber o grande dom da divina misericórdia. Então, o Espírito Santo operará o novo milagre da universal transformação no coração e na vida de todos. Os pecadores converter-se-ão, os fracos terão apoio, os doentes obterão a cura, os afastados retornarão à casa do Pai, os separados e os divididos chegarão à plena unidade. Desta maneira se cumprirá o prodígio do segundo Pentecostes. Ele acontecerá com o triunfo do meu coração imaculado no mundo. Só então vereis como as línguas de fogo do Espírito de amor renovarão todo o mundo, que será completamente transformado pela maior manifestação da divina misericórdia. Por isso, convido-vos a passar esse dia no cenáculo, reunidos em oração comigo, Mãe da Misericórdia, na esperança e na temerosa espera do segundo Pentecostes já próximo. Fecha aspas aqui. O que eu quero dizer aqui com essa obra, sempre deixando os meus colóquios, deixando essas questões desta obra, é que a humanidade, ela realmente está muito sofredora e pecadora, e Nossa Senhora de Fátima tem pedido há um centenário a conversão da humanidade, a conversão dos seus filhos prediletos, os sacerdotes que estão pecando, os cardeais, os bispos pecadores, não todo o clero, não é? E Nossa Senhora, com seu Filho Jesus Cristo, está então trazendo o povo eleito, o povo judaico, o povo eleito de Deus Pai, os pagãos, todos estão sendo convidados à conversão, ao Sagrado Coração de Jesus Cristo. Ele é o Messias e virá no seu segundo retorno
na sua glória e para nossa salvação, esta grande família que Deus Pai espera, todos os predestinados, todos os contados para o reino do Pai. Então, não é para deixar então esperança para toda a humanidade esta obra. Ela corrige, é ela que está, Nossa Senhora de Fátima, ela está corrigindo e ditando as situações que nós temos que fazer se nós queremos que o mundo, que o projeto de Deus, como nós já vimos no livro da Sabedoria, Romanos, Apocalipse, que Deus espera, né? O projeto dele é certo, mas nós temos então as pessoas em cada postos, como o exército de Nossa Senhora, lutar para o bem, né? Aquele bem que é um bem sem olhar a quem, um bem transcendente, um bem que do amor, né? Autêntico de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e com sua mãe, porque tanto a mãe quanto o filho são igualitários ali. Não existe um acima, outro abaixo, né? Nós precisamos de ambos. Jesus Cristo é o Salvador, é o Redentor, sem dúvida, é o Rei dos Reis, e na Eucaristia a gente encontra a salvação. Ali em cada missa se processa o sacrifício e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá todo o poder de salvação da nossa alma humana. Tanto é assim que a própria parte pecadora da ideologia de morte está querendo exterminar, acabar com o sagrado, com a divindade de Jesus Cristo e tirando a escanteio o sacrário do centro das igrejas. Então nós temos que ter muita fé, muita coragem, muita perseverança dos santos e rezar muito, como Nossa Senhora de Fátima vem pedindo. Então, para perpassar o tempo, né? Aqui nesta obra, que eu já mostrei para vocês, num outro vídeo, é do fundador Frank Duff. Não sei se alguém já viu um outro vídeo que eu deixei colocado. E Frank Duff é esse aqui. Até hoje, na minha cidade, Viamão, quando eu vou visitar a igreja da Nossa Senhora da Conceição, Matriz, lá eu encontro às quartas-feiras velhinhas mesmo, velhinhas de 90 anos, de 80, de 60 e poucos, de 70 e poucos, poucas, muito poucas velhinhas. E elas estão se indo, né? Elas vão morrer um dia. E quais são essas outras mulheres que estão lá prontas para orarem, para rezarem, para continuarem a Legião Maria, Legio Maria, ou a Legião de Maria, não é? E nós precisamos de oração, nós precisamos da reza do Santo Rosário como nunca, que é o que Nossa Senhora nos pede. Este livro eu ganhei, né, ao ir lá participar com elas da oração algumas vezes. Inclusive eu fiz um belo trabalho e deixei na Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Foi entregue lá. E sobre a parte espiritual, não é? Então, numa caminhada existencial espiritual. Na página 77 desta obra de Frank Duff, eu tinha notado há muitos anos atrás o seguinte, está até rabiscado esse livro, e aqui também eu assinalei algumas coisas que eu vou ler
para vocês, para você que está me vendo e me escutando. Diz assim: a grandiosa campanha pela causa de Deus, na página 77 desta obra. E a Manual Oficial da Legião de Maria, primeira edição no Brasil, conforme nova edição revista e aumentada publicada pelo Concílio em 1993. Então, diz assim: esta é a cavalaria de que a Igreja precisa neste tempo de extraordinário perigo, para a religião. A preocupação com as coisas do mundo e a falta de consciência religiosa, animados por hábil propaganda, difundem a sua influência corruptora em círculos cada vez mais vastos, ameaçando submergir o mundo. Olha que coisa séria. Isso já nessa obra da Legião, em 1993, colocando isso. Imagina 2017. Comparada com essas forças formidáveis, vemos como a Legião é uma organização modesta. Não importa. Esse mesmo contraste torna-a mais audaz. A Legião é formada por almas estreitamente unidas à Virgem, poderosíssima, encerra em si grandes princípios e conhece a forma eficaz de os aplicar. Tudo leva a crer, portanto, que o Onipotente se digne operar nela e por ela os maiores prodígios. Os objetivos da Legião de Maria são totalmente opostos aos das legiões que negam, entre aspas, o nosso único Mestre Senhor Jesus Cristo. Entre parênteses, JD 1.4. O objetivo da Legião de Maria é levar Deus e a religião a todo o indivíduo. O das outras legiões é precisamente o contrário. Vejam, nós temos 2 legiões e Frank Durf já sabia de tudo isso no tempo dele e já faz centenários. Não se pense, no entanto, que o plano da Legião foi idealizado especialmente para se opor a este império da descrença. As coisas passaram-se com extrema simplicidade. Um pequeno grupo de almas reuniu-se em torno de uma imagem de Nossa Senhora e disse-lhe: guiai-nos. Unidos a ela, começaram a visitar uma enorme enfermaria cheia de aflitos, de doentes e miseráveis de uma grande cidade, vendo em cada um deles o amado Filho de Maria. Compreenderam que Jesus estava presente em cada membro da humanidade e que deviam ajudar Maria na tarefa maternal de cuidar dele. De mãos dadas com ela, iniciaram o seu trabalho simples e humilde, e ei-los tornados legião. Esta legião entrega-se a atos simples de amor de Deus no homem e de amor dos homens por amor de Deus. Em toda parte, este amor revela o seu poder de ganhar os corações. Também os sistemas materialistas professam amar e servir o homem, e não a Deus, né? Pregam um evangelho vazio, de fraternidade, em que milhões e milhões de pessoas acreditam. Olha só. Pregam um evangelho vazio de fraternidade em que milhões e milhões de pessoas acreditam. Para o abraçar, abandonam a religião que julgam sem vida. No entanto, essa situação não é desesperada. Há um meio de trazer de novo à fé esses milhões de homens e de salvar outros milhões incontáveis. A esperança baseia-se na aplicação de um grande princípio que São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, formulava nestes termos, entre aspas: o mundo pertence a quem mais o ama e melhor lhe testemunha o seu amor. Fecha aspas. Vou repetir. Frase
de uma igreja da qual eu fui guardiã às quartas-feiras na minha cidade em Viamão, onde o padre, na ocasião, era o padre Moisés, que depois enviaram ele para Canoas. Então lá eu também fiz inclusive o MSN, com um grupinho muito pequeno de pessoas, mas foi muito importante para mim e para Nossa Senhora, para o Celeste, sem dúvida. A frase do Santo Cura d'Ars, ou São João Maria Vianney, que é o patrono dos sacerdotes seculares, né, diz assim: o mundo pertence a quem mais o ama e melhor lhe testemunha o seu amor. As pessoas não deixarão de ver e de ser impressionadas por uma fé real que atua, movida por um amor heróico a todos os homens. Convencei-os de que a Igreja os ama mais do que os outros e hão de regressar à fé, apesar de todas as dificuldades e, se for preciso, derramar por ela o próprio sangue. É isso. Então nós, do Exército de Nossa Senhora de Fátima, já aqui então, após este, já aqui, mais recentemente, década de 70, em 90 ela me veio às mãos, essa obra aqui, essa literatura, e nós fazemos parte do Exército de Nossa Senhora. E eu me coloco como uma apóstola de Nossa Senhora de Fátima, no exército dela, uma soldada, né? Bom, temos que parar por aqui para continuar no outro vídeo. Aqui ainda sobre a literatura sobre a Legião de Maria.